Salve galera, eu sou o Cássio Cortes e esse aqui é o novo quadro da Volvo, verdadeiro ou falso? É o seguinte, a gente vai analisar juntos o que dizem por aí sobre carros elétricos e descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos tirar tudo a limpo e responder às suas dúvidas e questionamentos. E para nos ajudar a entender o que é verdadeiro e falso sobre carro elétrico, deixa eu receber o nosso convidado de hoje, Vinícius Garritano, que é gerente de produto e precificação da Volvo Car Brasil. Vinícius, primeira pergunta, verdadeiro ou falsa essa história de que carro elétrico tem pouca autonomia? É falso, Cássio. Você só vai precisar carregar seu carro com uma certa frequência se você for fazer uma viagem um pouco mais longa ou se você rodar uma quilometragem mais alta durante alguns dias. Então, você vai precisar carregar seu carro a cada 15, 20 dias somente, porque, por exemplo, o EX30 tem uma autonomia de 250 km e o EC40, como eu falei, tem uma autonomia de aproximadamente 400 km. É mais que o suficiente para você rodar praticamente 2 semanas aí sem precisar recarregar. Vale frisar, né, que os números do Inmetro são bastante severos, né? São em relação ao que a gente obtém no mundo real ou até a certificação na Europa, nos Estados Unidos, acabam sendo resultados até menores do que pelo menos os que eu costumo obter no mundo real. Sim, exatamente. O Inmetro ele é bem severo nos ensaios que eles fazem, então a autonomia considerada no Inmetro, ela é mais que o suficiente que o cliente vai conseguir na vida real. É isso aí, né? A Volvo é referência em matéria de autonomia de carro elétrico. Agora, Vinícius, verdadeiro ou falso que carro elétrico precisa ficar carregando o tempo todo? Essa daí também é falsa. A única vez que você realmente vai precisar carregar seu carro elétrico todos os dias é se você estiver fazendo uma viagem um pouco mais longa. A média de quilometragem anual de um brasileiro é perto de 13 mil quilômetros. Isso daria mais ou menos 20 quilômetros por dia. E se a gente considerar a autonomia do EX30 Core Single Motor, ele possui 250 km de autonomia de acordo com o Inmetro. E aí você só precisaria carregar o carro completamente a cada 15 dias. Se você pegar, por exemplo, o EX30 com a bateria de 69 kW, você vai precisar carregar somente a cada 20 dias. E aí vocês podem ficar tranquilos também que em muitos lugares, como shopping, supermercados, escritório e até mesmo prédio residencial, vai ter um carregador à sua disposição. Tem muitos donos também que tem seus próprios carregadores dentro da sua casa. E aí, se você precisar viajar para ir para um lugar um pouco mais longe, você tem várias opções de recarga que você pode conferir no aplicativo Volvo Car Eletropostos. Agora, Vinícius, é verdadeiro ou falso essa história de que o carro elétrico é mais difícil de fazer curva, o pneu fura porque o carro é mais pesado? Então, essa pergunta é falsa, Cássio. O carro elétrico ele é projetado desde o princípio para ter as suas baterias na parte inferior do carro, que é a parte que vai diminuir o centro de gravidade dele. Então, isso daí vai conferir uma agilidade maior e uma estabilidade também muito maior num carro elétrico comparado a um carro a gasolina. Sem contar que os pneus também são projetados para aguentar tanto o peso quanto o torque do carro elétrico, conferindo muito mais segurança na direção de um carro dessa maneira. Essa eu vou perguntar porque está no roteiro, mas eu sei que é falsa, né? O carro elétrico não tem performance, verdadeiro ou falso? Essa também é falsa, Cássio. Os motores elétricos eles são muito mais eficientes, eles aproveitam quase que toda a energia que vem da bateria, enquanto que os carros a gasolina eles só aproveitam perto de 25% da eficiência. E aí os carros elétricos eles conseguem gerar o torque e potência muito melhor do que um carro a combustível, porque ele tem a potência e o torque desde a rotação zero. E outra vantagem que os carros elétricos também têm, eles não sofrem tanto com a mudança de temperatura e de pressão atmosférica que assim acontece com os motores a gasolina. Você tem o torque instantâneo do carro elétrico, é um game changer, né? Muda o jogo para o uso da performance realmente que você consegue desfrutar no dia a dia, seja dentro do trânsito urbano, seja na estrada. Essa é bem interessante. Aqui no Brasil a gente tem do Oiapoque ao Chuí, variação de temperatura. É verdadeiro ou falso que o carro elétrico perde performance, que a bateria retém menos carga ou tem alguma dificuldade de carregamento quando está muito quente ou muito frio? Essa também é falsa, Cássio. O carro elétrico, ele possui um sistema de climatização em sua bateria que não vai permitir que a bateria fique muito quente ou muito frio. Então o cliente vai perceber uma pequena diminuição na autonomia do seu carro, porém isso daí vai manter a bateria no clima correto, na temperatura correta, fazendo que o carro tenha a melhor performance em todas as condições. Agora, verdadeiro ou falso, é mais difícil guinchar ou rebocar um carro elétrico? Também é falsa, Cássio. Então, os nossos carros, eles possuem um modo, se você entrar no painel central, ele está escrito lá modo reboque. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma em caso você precise fazer o reboque do seu carro através de um guincho.
Essa história de que o carro elétrico é mais recomendado para a cidade, que na estrada o carro a combustão faz mais sentido. É falsa, Cássio. O carro elétrico ele é tão prático quanto o carro a gasolina para você rodar na estrada ou na cidade. Você consegue percorrer distâncias tão grandes quanto um carro a combustão e caso você precise fazer uma pausa para recarregar, você para em um eletroposto. Você não leva muito mais tempo do que você levaria num carro a combustão. Obrigado, Vini. Chegamos ao final de mais um episódio de Verdadeiro ou Falso. E uma verdade eu te adianto agora. Carro com conforto, segurança e qualidade você encontra na Volvo.